Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Hoje teremos apenas 3 vídeos, das 6 horas, que é o presente vídeo, das 11 horas e o das 16 horas. A Rússia camufla caminhões de combustível como de leite, isso por causa que a Ucrânia está sitiando diversas regiões, como já falei em outros vídeos para você, no teatro de operações. Então eles agora resolveram transportar combustível em caminhões, daqueles tanques também, mas de leite, caracterizados como veículos civis. Já vamos ver os detalhes disso. E também Putin em pânico. Sitia Moscou, estão tentando fazer uma proteção para toda a grande Moscou, colocando mísseis nucleares. Prova que o pânico é grande, o medo está grande em torno da capital da Rússia, Moscou. Também veremos os detalhes em seguida. A estratégia militar da Ucrânia estrangulou a linha de suprimentos da Rússia. Os russos agora escondem combustível em caminhões de leite civis para abastecer a Crimeia ocupada. Enquanto isso, ataques precisos pulverizam centros de drones russos em Luhansk e Donetsk. Pressionado, Vladimir Putin reforça um perigoso escudo antimísseis com ogivas nucleares ao redor de Moscou. É um negócio assim, é perigoso inclusive para o povo russo, para o próprio Vladimir Putin. Acho que ele coloca isso apenas como tentar dissuadir um ataque, porque não dá para usar isso contra mísseis balísticos, né? Fique até o final para entender como a inteligência ucraniana desmascarou a farsa logística do Kremlin. E também essa loucura, esse pânico que agora temos certeza tomou conta de Moscou. Mas não de Moscou como cidade, mas sim das lideranças criminosas que comandam o Estado russo. Fique até o final para entender como a inteligência ucraniana então trabalhou em cima disso. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, para não perder nenhuma atualização exclusiva do Teatro de Operações. Deixe o seu like, todos vocês, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho, o nosso canal, é um prestígio que vocês dão para o canal, para o nosso trabalho e a confiança no nosso trabalho. Compartilhem esses vídeos com seus amigos, grupos para espalhar a verdade sobre o conflito. E façam seus comentários. Muito obrigado. Bom, a logística russa está colapsada, né, em todo o teatro de operações. E com disfarces absurdos na Crimeia. E o que eu falei para vocês no início ali está acontecendo na península da Crimeia. A campanha sistemática de interdição promovida pela Ucrânia fragmentou completamente a logística russa. O porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Plenchuk, revelou dados cruciais sobre o sufocamento das rotas russas. A ponte do Estreito de Kerch está totalmente fechada para o tráfego de caminhões-tanque pesados, bem como composições ferroviárias. As balsas marítimas alternativas que o Kremlin utilizava foram gravemente danificadas por mísseis ucranianos de longo alcance. Sem opções seguras, os militares russos recorreram a fraudes desesperadas e improvisadas nas estradas. Eles modificaram caminhões-tanque de combustível pesado para que pareçam veículos de transporte de leite civil para a população na Crimeia. Mas leite é o que eles não estavam transportando. Essa tentativa de camuflagem visa cruzar o corredor terrestre através de cidades ocupadas das províncias de Kherson e Zaporizhia. O objetivo dos russos é passar despercebidos pelos sistemas avançados de reconhecimento e inteligência da Ucrânia. O Plenchuk detalhou a eficácia desse bloqueio logístico em curso na península da Crimeia. As forças armadas da Ucrânia interromperam com sucesso as principais rotas de transporte pelas regiões no sul da Ucrânia. O representante da Marinha afirmou que a campanha tem sido extremamente prejudicial para as tropas russas. A interdição obrigou o exército russo a construir superestradas falsas sobre os tanques de combustível.
Veículos destinados ao transporte de produtos alimentícios civis agora carregam insumos para a máquina de guerra do ditador da Rússia. O comando russo ainda se recusa a arriscar trens de combustível pesado pela vulnerável ponte de Kerch. Ela está abalada, então não pode carregar muito peso. E ele tem medo que, durante a travessia, o comboio ferroviário seja atacado e incendiado, e isso vai prejudicar mais ainda a ponte, que é a menina dos olhos dele. As travessias marítimas continuam completamente inutilizáveis devido aos danos estruturais sofridos nos ataques ucranianos recentes. A invasão russa contra o território ucraniano já se arrasta em direção ao seu 5º ano consecutivo. O ímpeto russo no campo de batalha estagnou e criou um claro impasse estratégico global. As forças russas perderam mais terreno do que ganharam durante a última primavera na região. E o que ganharam, acabaram perdendo novamente. Estão sem força para manter o que eles eventualmente conquistam. Praticamente, podemos afirmar com clareza que não estão conquistando nada. A intensa guerra com drones criou uma zona morta, intransponível ao longo de todas as linhas de frente. Incapaz de lançar ofensivas abrangentes, Moscou reduziu seus objetivos públicos para tentar segurar o Donbass. O exército russo recorre agora a táticas de infiltração lentas e caras perto do reduto de Konstantinivka. Apesar do cerco cada vez mais apertado, na Crimeia, a infraestrutura militar desenvolvida possui reservas estratégicas. A marinha ucraniana alerta que a máquina militar russa ainda mantém operações ativas a partir da península da Crimeia. Aeronaves táticas e estratégicas russas decolam com frequência a partir de bases aéreas instaladas na península. Lanchas de patrulha e corvetas russas realizam breves incursões furtivas nas águas do Mar Negro. O Pletenchuk resumiu o cenário atual como um jogo de desgaste de muito longo alcance. A estratégia ucraniana de longo prazo reflete as ações vitoriosas descritas pelas forças de sistemas não tripulados que eu tenho quase todos os dias divulgado aqui para vocês. Os ataques cirúrgicos contra as pontes de concreto de Chonhar e Armiansk geraram resultados massivos e imediatos. Emboscadas frequentes com drones contra pontões improvisados destruíram a capacidade de reação das forças russas. Essas opções coordenadas reduziram o tráfego da carga militar pesada na rodovia R-280 em 71%. A rodovia, praticamente, carga militar não tem passado mais ali, a carga civil, por isso que eles estão tentando camuflar o transporte militar como carga civil, mas foi descoberto pela Ucrânia, que estão atacando também. A rodovia, conhecida como Novorossia, era a principal artéria de reabastecimento do exército russo no sul. O nó logístico da península ocupada está sendo estrangulado dia após dia pela precisão ucraniana. Enquanto a marinha sufoca o sul, as forças de defesa da Ucrânia aniquilam ativos no leste. Na região de Luhansk, as forças ucranianas executaram um ataque devastador contra uma concentração de drones da Rússia. A operação cirúrgica aconteceu com sucesso perto da cidade ocupada de Dolzhansk. Simultaneamente, equipes de ataque ucranianos agiram com precisão também nas ruínas da cidade de Advilka, na província de Donetsk. Os combatentes localizaram e explodiram uma oficina russa especializada que estava produzindo e fazendo reparos de drones russos. A destruição desta unidade degradou severamente a capacidade russa de reconhecimento aéreo na linha de frente no teatro de operações. Moscou se cerca de uma maneira muito perigosa de escudo de ogivas nucleares em torno da sua capital, determinada pessoalmente pelo seu ditador, que acho que já está batendo com os pinos no cérebro. Está com problema de entendimento, inclusive, para fazer uma loucura dessas. Moscou continua sendo a única região da Rússia a manter um sistema de defesa antimíssil estratégico, porém antigo, soviético. O sistema soviético foi projetado especificamente para repelir ataques de mísseis balísticos intercontinentais vindos do Ocidente.
A característica mais alarmante desse aparato é o uso de interceptadores equipados com ogivas nucleares reais. Além dos conhecidos sistemas Pantsir e S-400, o complexo A-135, que é esse sistema, Amur, né? A-135 Amur, protege a capital. Não se sabemos se protege, eles colocaram lá para proteger. Uma coisa obsoleta e não se sabe nem se vai funcionar. O desenvolvimento desse projeto começou na década de 1950 sob o nome de Sistema A. A versão inicial, chamada A-35, entrou em operação apenas no ano de 1974, ou seja, 24 anos depois. A modernização para o modelo A-135 iniciou seu projeto em 1971. O sistema foi formalmente aceito em serviço nas Forças Armadas Russas entre 1989 e meados de 1990. A nova versão de modernização atualizada recebeu a denominação técnica de A-235. Testes do novo míssil interceptador, chamado NUDOL, vêm sendo realizados de forma contínua desde 2014. O último lançamento conhecido deste vetor avançado foi no ano de 2024. O elemento central do comando do A-135 é uma estação de radar, das quais a Ucrânia já destruiu muitas delas, é a 5N20 Dom-2N. Essa estrutura está localizada a aproximadamente 30 quilômetros na direção norte da cidade de Moscou. A construção da massiva estação piramidal de 35 metros de altura começou em 1978. O radar possui 4 antenas de varredura eletrônica ativa que fornecem cobertura total de 360 graus. O sistema consegue detectar ogivas de mísseis intercontinentais a uma distância de 3.700 quilômetros. O Dom-2N realiza uma forma autônoma a detecção e o guiamento dos mísseis interceptadores. O sistema A-135 utilizava originalmente 2 tipos diferentes de mísseis antiaéreos baseados em silos subterrâneos. O primeiro modelo é o 51T6, desenvolvido e focado na interceptação de alvos em longo alcance. Este vetor possui 2 estágios, pesa 33 toneladas e mede quase 20 metros de comprimento. Os caras devem estar esperando um ataque de uma proporção, e acho que vinda de tão longe que a Ucrânia não está nem preparada para fazer. O alcance estimado de 51T6 fica entre 100 a 850 km de distância máxima. Sua altitude máxima de impacto atinge impressionantes 670 km no espaço sideral. O segundo modelo é o 53T6, responsável direto por interceptações de curto alcance sobre a capital. Este míssil funciona com combustível sólido de estágio único e pesa cerca de 10 toneladas. O raio de ação chega a 100 km com altitude de engajamento de até 45 km. Ambos os mísseis usam um sistema impreciso de guiamento por comandos de rádio da base. Por causa da baixa precisão, os projetistas soviéticos, vejam só, decidiram adotar a destruição por detonação molecular. Desculpem, por detonação nuclear. Detonação nuclear, reenfatizo novamente. O míssil de longo alcance, o 51T6, carregava uma ogiva nuclear de até 3 megatons de potência. O míssil de curto alcance operava armado com uma ogiva nuclear de 10 quilotons. A precisão milimétrica era dispensável porque a área de destruição da explosão nuclear garante o abate do míssil que estivesse vindo contra Moscou. Uma explosão de 10 quilotons gera uma bola de fogo imediata de 336 metros de diâmetro. Uma ogiva de 3 megatons cria uma zona de aniquilação total de 3,3 quilômetros de extensão. Pelo menos 5 locais de lançamento antimíssil de curto alcance continuam operacionais ao redor de Moscou. Eles colocaram lá. O estoque atual estimado é de aproximadamente 84 mísseis prontos para uso nos silos russos. Os lançadores ficam perto do radar principal e das vilas de Korchovo, Boldino e Aparinti. Empreendimentos residenciais de civis russos também estão localizados praticamente colados a essas perigosas instalações nucleares, assim como bairros que a Rússia considera de bom nível, onde esse povo está. Acho que isso vai acabar destruindo esse povo. E para a gente concluir, a eficácia do bloqueio logístico imposto pelas forças ucranianas expõe a fragilidade da ocupação russa na Crimeia.
Uso de caminhões de leite para contrabandear. Isso é um contrabando que eles estão fazendo, tentando fazer combustível militar, prova o desespero do exército do Kremlin. A redução drástica de 71% no transporte pesado estrangulou as forças inimigas no fronte sul. A Ucrânia segue demonstrando superioridade tática e tecnológica ao destruir centros de drones em Lugansk e Donetsk. No enquanto a resistência ucraniana avança com precisão, a Rússia se tranca através de um perigoso, acho que hoje é mais perigoso para ela, esse escudo nuclear em Moscou. A presença de ogivas nucleares ao lado de bairros residenciais em Moscou mostra o preço que a população russa paga pela paranoia do seu ditador Vladimir Putin. A Ucrânia mantém a iniciativa e prova que a inteligência e a tecnologia vencem o desespero logístico do invasor. Fazer uma breve análise sobre esse escudo é o seguinte: esse escudo, ninguém sabe a reação se ele for usado. Se eu jogarem ele para ir para a estratosfera e tentar interceptar um míssil lá, ninguém sabe se de fato essa radiação nuclear não vai explodir e empurrar para baixo. Não vai ficar flutuando na estratosfera apenas, ou seja, vai contaminar o meio ambiente naquela região. E lógico que vai, por causa dos ventos circulantes, vai avançar em outras regiões da Europa, ou quem sabe de todo mundo. Porque quando aconteceu um acidente lá em Chernobyl, que tem potência bem menor do que esses mísseis todos que estão aqui, o que aconteceu é o seguinte: segundo informações de técnicos, eles não divulgam isso muito para não causar pânico. Aquela radiação, ela já circulou o mundo inteiro. Lógico que em alguns lugares mais fracas que ela vai se dissipando com o tempo. Mas precisa de muito tempo para se dissipar toda ela. Mas ela vai dissipando e vai ficando mais fraca porque a radiação ela não vai concentrada. Ela vai um para um lado, outro para o outro, de acordo com os ventos. Então eu acho que o Vladimir Putin, de fato, não está fazendo isso apenas para dissuasão, é o que eu espero, ou ele é um louco. Não pode estar na posição que ele está. Ele está, assim como ele mata, como ele assassina as linhas de carne que ele faz no teatro de operações, quase 1.400.000 soldados russos já foram mortos por causa das táticas erradas, táticas primitivas, vai fazer o mesmo com toda a Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, obrigado pela audiência, eu conto com vocês, preciso de vocês fortalecendo o canal. Muito obrigado, peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade, muito obrigado.